Namastê. Hoje, 25 de janeiro de 2025, eu dou seguimento a essa série de vídeos da playlist que se chama Processo Sintrópico de Gestação da Instituição Grande Síntese, um chamado para a vida integral. Então, essa playlist pretende registrar os 42 encontros que aconteceram nas tardes de sábado no antigo Ashram Atma, no povoado de Areia Branca, em Aracaju, Sergipe, entre janeiro de 1988 e maio de 1989. Esses encontros, eles refletem sobre o processo de gestação da Grande Síntese, né? Essa instituição destinada a abrigar o Shuddha-Saba Atma, que é o núcleo responsável pela concepção da Universidade do Coração. Os registros desses encontros, na verdade, nada além de um rascunho das minhas notas pessoais, né, sobre os tópicos tratados, foram reconhecidos pelo Francisco, que os assinou, conferindo a eles a devida autoridade. Então, esses manuscritos, né, esse manuscrito, hoje faz parte do memorial da Grande Síntese. E essa playlist é, então, dedicada à leitura desse manuscrito. E hoje eu vou começar a leitura pelo Buddhagna, de número 18, que eu vou começar a ler aqui agora, tá bom? Eu vou fazer essa leitura porque, como é manuscrito, as pessoas estavam com dificuldade de entender a minha letra. Então, Buddhagna, de número 18. A arte de dar conhecimentos. Não é simplesmente falar, mas falar aquilo que faz parte do Dharma do ouvinte. Isso porque é inútil falar quando esse conhecimento não emociona a mente do ouvinte. E é uma arte para escutar as pessoas e identificar essa sua necessidade. E quando nós infringimos essa regra, nós colhemos catástrofes, né? E é por isso que a gente só deve outorgar conhecimento quando isso representar, na opinião do Francisco, a última gota d'água, né? Porque qualquer momento antes desse momento seria quase um desrespeito, né? Porque você estaria ofendendo o outro com a sua verdade. Então, que façamos do ato da transmissão de conhecimento um ato de responsabilidade, para não terminar prejudicando a vida espiritual das pessoas, né? A geometria própria, segundo cada um vê o universo, é o que a gente chama de Swadharma, né? O Dharma individual. E esse Swadharma é como se fosse um véu específico que Deus coloca para cada um de nós, para que a gente tenha uma maneira própria, pessoal, de ver e compreender o Dharma, a lei e aquela porção da realidade que já está acessível para nós. Então, se damos um conhecimento sem critério, a gente pode provocar uma queima nos circuitos do indivíduo. E a gente não pode esquecer disso. Principalmente quando a gente está naquele afã de querer ajudar uma pessoa.
Então, enquanto a gente não tem essa capacidade para auscultar esse Dharma pessoal, o Swadharma, a gente deve ter muita cautela e, de preferência, só falar de coisas absolutamente universais. Tá? Nós não podemos forçar as criaturas a viverem o que elas ainda não podem. Mesmo que a gente esteja com boa intenção, né? A gente não deve cair nesse erro. É bom a gente pensar duas vezes, né? E a gente se lembrar sempre de que a palavra bem, a própria palavra bem é relativa e só se aplica, portanto, a nós mesmos. A nós mesmos. Então a gente deve se perguntar se essa coisa que a gente está chamando de bem, que a gente acha que é boa, se ela de fato será boa para a outra criatura, de acordo com o momento dessa criatura. Se for, então nós estamos autorizados a falar. Então, esse véu de Maya, que dá a visão de cada um de nós, nos protege de certas coisas que nós ainda não estamos capacitados para compreender ou vivenciar. Coisas que a gente ainda não precisa, não necessita. E esse é o que a gente chama do nosso Dharma pessoal, Swadharma, que não deve ser infringido. Né? Nós não podemos levar todas as pessoas a um mesmo caminho. Não é isso o que se pretende dentro do Shuddha Yoga revelado por Krishna na Bhagavad Gita, segundo a leitura da nossa instituição. Né? Até mesmo a Annie Besant, da Sociedade Teosófica, né? Ela escreveu um livro chamado Dharma. E ela não velou, segundo Francisco, o que deveria estar velado aos olhos do ignorante. Né? Então, embora ela analise profundamente a questão, o texto é seguro porque, em princípio, só estaria acessível aos membros da Sociedade Teosófica. Hoje em dia, entretanto, esses livros podem chegar às mãos de qualquer pessoa, né? E isso nem sempre é bom. O Francisco, ele costuma ser acusado de ser egoísta de textos. As pessoas têm muita dificuldade para conseguir textos da instituição de posse dele. Mas isso se dá, ele explica, porque como membro da instituição, ele se vê obrigado a zelar e prevenir, né, para que as pessoas não tenham acesso a coisas que poderiam lhes fazer mal. Essa é a leitura do Francisco. Então, ele lembra a gente que em Budi está gravado como uma fita magnética a essência do Dharma, né? Esse Dharma puro, que, de acordo com a nossa capacidade, ele vai se tornando essa faceta desse Dharma pessoal. E à medida que a gente vai aprendendo com esse Dharma pessoal, a gente vai aprendendo a se render a esse Dharma eterno, ao Sanatana Dharma, ao puro Dharma, ao Shuddha Dharma. Né? Então, nós temos que sublimar os conceitos passageiros elaborados ao longo de vidas e vidas. Esse é um processo lento e gradual. Então, o universo, ele é programado, segundo a doutrina da instituição, né? E se a gente infringe o Dharma pessoal de alguma pessoa, também é porque
já havia essa possibilidade no próprio karma dessa pessoa, né? Ou seja, o problema que o Francisco tem, esse cuidado que ele tem, não é por ferir o Dharma de alguém, mas principalmente por ferir a nós mesmos, o nosso crescimento. Porque, na verdade, ele fazendo agora o contraponto, né, é impossível fazer mal nesse sentido superior a alguém. A gente não pode negar que existe uma ação benéfica do próprio mal no mundo e que é o exercício, a presença da maldade que nos faz despertar para o bem, né? E essa ideia, o Francisco nos lembra da parábola de Ramakrishna sobre o santo e a prostituta. Então, Srivajana, que contou certa vez, né, que se uma prostituta passasse pelo portão do ashram e respeitasse as leis do ashram, ela deveria ser aceita. E se ela continuasse firme, ela é que deveria assumir os mais altos cargos na hierarquia da instituição. Então, isso porque, nesse entendimento, né, a maior religião é a rendição à verdade que a gente já pode conceber. Ou seja, isso não tem nada a ver com ser indulgente com aquilo que nós já vemos como mal. Nós temos, na verdade, que declarar guerra a tudo que nós vemos como mal, porque é covarde aquele a quem Deus já deu a luz, mas ele se recusa a seguir no caminho do que ele já vê como bem, né? Então, o conceito do Dharma tem essa característica, né? Ele se atualiza com as diversas vidas, né? E o próprio conceito de reencarnação é para que a gente aprenda a não repetir os nossos erros, né? No entanto, a gente muitas vezes cai na indulgência do ego, porque a gente interpreta equivocadamente essa lei, né? Essa lei que a gente entende como tudo é Deus, tudo é natureza de Deus, tudo é necessário. Ou seja, não há mal que não esteja a serviço do bem. Então, ainda que eu errasse em enviar um conhecimento, a gente não seria responsável pelo mal da outra pessoa, em parte. Como se Francisco quiser dizer, se isso chegou até ela porque ela, de alguma maneira, precisava. Mais do que ele quer alertar é que esse descuido nosso ofende a nós, principalmente, o nosso aprendizado. Daí esse cuidado, né? Levando em conta sempre essa questão de que o bem, os conceitos de bem e mal, eles se desenvolvem de acordo com o nível de consciência de cada um. Então esse foi o tema do Buddhagna número 18. O Buddhagna de número 19 aconteceu no dia 18 de junho de 1988. E o Francisco começa com uma pergunta. Transcendência. O que é? E como alcançar a transcendência, né? Então o Francisco vai lembrar que o conhecimento é a base de tudo. É com a mente, portanto, que a gente tem que fazer a ideação transcendental. Um dia, de tanto idear, esse conceito do sagrado, conceito de Deus, desce à nossa mente. É isso que a gente chama de Paramatma Bhava, né? Paramatma Bhava. Bhava nessa ideia de ideação, de conceito, né? Conceito a respeito desse supremo Atma, né? Desse transcendente Atma.
Então, fica claro que sem primeiro conhecer, é impossível chegar à transcendência. Nós não poderemos jamais alcançar aquilo que a gente não sabe sequer definir, né? Então, nós sentimos dificuldade em definir as coisas espirituais por causa da impureza da nossa mente, né? Então, Francisco vai trazer aqui uma ilustração, né? Eu acho que vem do Zen Budismo, essa ilustração, um pouco radical. Então, ele apresenta dois problemas. O primeiro é o seguinte: um homem com braços e pernas amarrados e que se segura com uma boca, né, para não cair de um galho. Aí vem outro e lhe pergunta: qual é o princípio fundamental do yoga? Ele está dando como exemplo, né? Qual é a saída? Como alcança a realização? E aí esse discípulo, né, sabe do compromisso dele com a verdade, de prestar auxílio a quem pede, mas também sabe que se ele for responder, ele abre a boca, cai e morre, né? Então, o que ele faz? Morre por dentro, por estar pecando por omissão, ou abre a boca e morre de verdade, né? Então, Francisco colocou esse problema. O segundo seria: quando um mestre chega carregando um jarro de madeira e perguntou para o discípulo: o que é isso? Só não me responda o que é um jarro de madeira. Aí um discípulo respondeu que era um objeto de madeira, foi reprovado. E aí, ao longo depois dos discípulos foram se apresentando, chegou um que finalmente foi até o mestre, sem falar nenhuma palavra, docemente pegou o jarro das mãos do mestre e o colocou no centro da mesa. E esse foi o discípulo que o mestre exaltou, né? Então, os monges de antigamente, eles eram habituados a pensar, a idear, a fazer esse exercício sobre a transcendência, né? A transcendência é que leva a gente a fazer tudo como se nada a gente estivesse fazendo, né? Então, para o Francisco, quando ele pensa nesses dois problemas, né, para ele diz que nada o impediria de fazer a ação necessária, que ele visse como necessária, nem mesmo o medo da morte o desviaria do seu dever, né? Então ele simplesmente responderia para quem estivesse lhe perguntando sobre o princípio fundamental do yoga. É o Om, Aum, o Pranava, a síntese. Cairia e morreria. Então esse é o exemplo do Francisco, né? E aí ele, mudando um pouco de assunto, vai falar sobre os sonhos e as experiências espirituais, né? Como é que a gente aprende a captar dessas experiências aquilo que nos auxiliam em relação à transcendência, né? Então a primeira coisa que a gente tem que perceber é que o que tem valor no sonho é essa experiência, esse sentimento, esse estado mental, né? Essa coisa que o sonho causa do nosso estado de espírito, do nosso mental. É isso que é importante. Não é o sonho em si mesmo, nem a mensagem, nada do que tem ali, mas é essa impressão que ficou. Do mesmo jeito, quando eu olho um quadro, uma pintura, né? Eu não vou descrever o quadro. O que importa ali, quando eu estou contemplando o quadro, é essa impressão que o quadro causa em mim, né? O resto é detalhe. Então, se no sonho tinham sinos, elefantes, se tinha luz, nada disso é relevante. O importante da experiência é essa impressão que ela nos causa. Como o sonho
emociona a mente. Quando a gente acorda ainda com aquele sentimento estranho ocasionado pelo sonho, né? Então, nas experiências espirituais, a gente experimenta sensações, em princípio, normalmente inacessíveis, desconhecidas, assim, no nosso cotidiano, nesse mundo. Então, a gente tem que estar muito atento para, quando a gente passar por essas experiências, a gente colecionar essas sensações, porque são elas que vão dando corpo e nos auxiliando e nos aproximando da transcendência. A gente não deve minimizar a importância ou o poder que essas pequenas impressões que foram causadas em nossa mente, né? E a gente tem que tentar, então, reter essa experiência. Esse é outro segredo. Por quê? Porque geralmente, isso comigo acontece sempre. Depois de algumas horas que eu passei por uma experiência espiritual, ou dormindo, ou acordado, a experiência desapareceu. No meu caso, às vezes eu estou lendo o diário e coisa, eu nem me lembrava disso, olha só que interessante. Aí você olha o diário e é lembrado pelo diário de um conceito, de uma coisa que você deveria ter entronizado, mas não fez isso, não é por relação, por qualquer razão. Então, a gente tem que pensar que a essência da disciplina espiritual, ela passa por esse esforço em reter esse tipo de energia com a qual os mestres nos premiam, né? É aí que a gente descobre como não deixar esse conceito se perder, né? É aí que a transcendência se aproxima. Agora, uma coisa bem diferente é dar atenção aos estados que nós ficamos quando a experiência vai embora. Aí sim, a gente vai diferenciando as coisas que são do cotidiano, desse mundo, né, com essas coisas, entre aspas, do outro mundo, né, com essas experiências estéticas, espirituais, né, sutis, das quais a gente nem sempre se dá conta. Então, por que a gente tem que ter em conta, né, que dentro das instituições as pessoas acreditam que as grandes iniciações são dadas por um guru, por qualquer mestre, pelo toque de um mestre. No entanto, as grandes iniciações podem acontecer depois que você, num ponto de ônibus, subiu no ônibus e passou ali por qualquer coisinha boba, mas que aquilo, de repente, te traz um insight, ou ali você tem a oportunidade de ser um canal para que um conceito desça até você, então você é premiado com uma grande iniciação. E, por enquanto, nos estágios mais primários, né, a gente só consegue aprender como mestre, o guru, né? Porque para nós ainda é muito difícil aprender com aquele lado negativo da vida que ele estava mencionando, né? O que eu tenho a aprender com o assassino? O que eu tenho a aprender com o ladrão? Né? Por que existem todas essas pessoas ainda presentes na nossa vida, né? A gente deveria, na verdade, se lembrar que no nosso aprendizado, nossa direção para a transcendência, não faz diferença se a experiência que a vida nos disponibiliza é com a presença
de um guru ou de um ladrão. Por quê? Porque com todos nós aprendemos, né? A divindade é que prepara essas situações. Com alguns eu aprendo o caminho a seguir. Com outros, pelo contra-exemplo, o caminho a não seguir, né? E aí, mesmo assim, quantas pessoas se enganam, né? Deus prepara essas ciladas. Quantas pessoas, por preconceito, não teriam deixado de aprender com São Paulo, pelo que ele havia sido no passado, né? Então a gente precisa desenvolver humildade para perceber essas coisas do mundo espiritual. Lembrar disso sempre, que com uns nós aprendemos o que devemos fazer, com outros que não devemos fazer. E enquanto a gente não vive dessa maneira, a gente não está verdadeiramente no caminho para a transcendência, na vida espiritual mais elevada, né, que está além dos dogmas e das religiões. Às vezes, a gente rejeita as advertências que a vida nos oferece nas pequenas coisas. É aí onde o ego arrancada mais exerce o seu papel de nos cegar e de nos escravizar. E é assim, né, que nós temos dificuldade em encontrar o caminho para a transcendência. Por quê? Porque o ego não nos permite nos lembrar que tudo na vida é muito importante. Tudo na vida é muito importante. Que tudo na vida é manifestação do sagrado. E em tudo que a vida nos oferece, nós temos um mestre. Muito difícil para as pessoas religiosas, né, presas a essa visão dicotômica entre o bem e o mal, chegarem a essa compreensão, né, sobre a perfeição do plano cósmico, né? Então, dessa realidade sintrópica, né, que tudo harmoniza, mesmo dentro desse funcionamento entrópico do mundo. Daí os 3 aforismos, né, para a gente se aproximar da transcendência. Esses 3 aforismos, né, que tudo é sagrado, tudo é da natureza do sagrado, que tudo tem a sua necessidade, eles não são possíveis da gente vivê-los na sua integridade se a gente não compreende, por exemplo, o que é a rinça. Né? A rinça é a primeira das 26 qualidades átmicas, né? É a ausência de medo. Porque com medo nada disso é possível. Né? O medo é, na verdade, o principal aliado da violência. Né? Então, para não gerar medo, nós não devemos fazer movimentos bruscos, impulsivos, né, inesperados. Então, Francisco lembra de um exemplo do kardecismo, oferecido pelo Chico Xavier, né, e como ele agiu na presença de uma cobra. Né. Então, antes de se assustar, antes de ter medo, né, ele traz para o seu centro, né, para o seu eixo, o seu próprio ser. Né. Então ele pensa, ali, nesse ser, está uma coisa que é da manifestação, da criação de Deus. Então isso me permite meditar em todo esse processo com relação a esse ser. Né? Para que é que serve essa cobra? Por que ela apareceu aqui? E assim, com o medo diminuindo, o mais provável é que a gente não
não sofre o ataque da cobra. Né? Por quê? Porque a própria vibração de medo é que ativa no outro aquelas inferioridades. Né? Por quê? Porque dentro do nosso entendimento sintrópico da realidade, né? E a gente sabe que tudo no universo é campo e força, conforme o próprio entendimento de Rita, né? A lei do Rig Veda. Se o medo é o campo que a gente oferece, a cobra, na presença desse campo, ela atua como uma força. Né? Então essa foi a essência do Buddhagna 19. Eu vou ainda avançar para o Buddhagna de número 20, e aí eu paro por hoje. Buddhagna número 20, 25 de junho de 88. Francisco começa assim. Um certo lenhador um dia se acidentou. Na pressa devido à dor do acidente, ele não gravou o lugar onde deixou seus pertences. No dia seguinte ele encontrou quase todos os objetos que ele havia deixado ali, menos o seu machado. Agora o Francisco vai começar a tratar disso que a gente chama de ilusão da mente. Ele concluiu que alguém havia roubado o seu machado. Por coincidência, quando ele se encontrou com um vizinho, o vizinho olhou para ele de um jeito muito estranho, de um jeito meio desconfiado, fazendo com que o lenhador tivesse ainda mais certeza de que o machado havia sido roubado e que provavelmente quem lhe roubara o machado tinha sido o seu vizinho. E a cada dia ficava o lenhador mais convicto daquela verdade. A própria mulher do lenhador, né, começou a achar que o vizinho realmente tinha roubado o machado. Nas conversas que eles tinham, né, conversando sobre isso. Então aquilo estava virando uma verdade. O vizinho era o ladrão. Um dia, ao trabalhar no mato, ele encontrou o machado todo enferrujado no mesmo lugar onde ele o havia deixado. Então, por que essas coisas ocorrem? Como é que nós somos levados sem a devida condução própria da nossa mente, né, do nosso sentimento, da nossa razão? Como é que a gente é levado a essas ilusões tão grandes, né? Por que é que isso ocorre? Né? São as questões que a gente tem que ter, né? Como é que eles haviam desconfiado do vizinho? Simplesmente porque a fisionomia dele estava diferente, né? E a verdade é que naquele dia ele estava triste, por uma razão qualquer, né? Mas o lenhador associou, sem nenhuma base para isso, associou isso com o roubo do machado. Então, essa constante mentalização dessa crença no roubo fez com que ele parasse de ter oportunidade de enxergar todas as características necessárias que o mundo nos apresenta para que a gente visse a verdade. Então é isso que a gente chama de adoração da matéria. Né? A gente está preso nesses véus de Maia. Falta para a gente coragem para enfrentar a vida de uma maneira séria, não tendo pressa para desvendar os problemas da vida. Nós não podemos dar asas à nossa mente. Né? Daí eu sempre insisto nos meus vídeos, né, sobre a importância da gente considerar a precedência do sentimento intuitivo, né, sobre a nossa própria razão, sobre a mente, sobre o pensamento. Por quê? Porque nós não podemos oferecer para a nossa mente essas condições para que ela seja escravizada pelo ego.
esse processo de indução, dedução da lógica, ele tem que ser utilizado de uma maneira cuidadosa, né? Sobre o crivo dessa coisa maior, né? Então, essa adoração da matéria é a antidisciplina que afasta o discípulo da transcendência, que o impede de se aproximar minimamente, seja da transcendência. E desde cedo a gente aprende que a mentira é o caminho que facilita, que aqueles que buscam uma vida honesta, espiritual, né, eles são vistos como tolos, ingênuos, né? O sabido, o esperto, é aquele que se vale da matéria, né? Aquele que, sem saber, é o escravo da matéria. Então, a grande maioria dos professores ainda nos ensina que vencer na vida é isso, né? A gente aprende, então, e de fato a gente vence na vida, nesse entendimento da vida, nesse sentido, né? Mas para a pessoa espiritual isso não significa nada, né? Não adianta você, por exemplo, conquistar um cargo, você ser bem sucedido materialmente, nos negócios, em tudo, né? Se você vence na vida, isso não quer dizer que você venceu a vida. Esse é o desafio maior. Vencer a vida, vencer a si mesmo, né? Então, como é que a gente desfaz tudo isso? Vai ficar para um próximo vídeo, quando a gente vai avançar para o Buddhagna número 21. Namastê.